aqui é circular, né? Na área circular, a gente tá de novo aqui falando mais um pouquinho de geometria analítica nas cônicas. Então, mais um episódio da nossa temporada. Mais um episódio. E agora vamos aprofundar um pouquinho na parábola? Vamos mergulhar um pouquinho mais nela? Né? E lá no primeiro ano a gente cantava aquela paródia do hoje, né? Hoje é hoje, hoje é a função quadrática que faz uma parábola e segue a linha curva toda. Hoje valor de delta importa, se for um zero toca. Uma vez eu fico, não, uma vez o x eu fico louca, faz assim, ax quadrado mais bx mais c pra mim. E quando a gente cantava essa paródia, era falando já de parábola lá nos assuntos de função, no primeiro ano. Só que, claro, né, agora a gente vai olhar a parábola já com outro olhar, né, com outros elementos que foram dados pela geometria analítica. E agora vocês vão também se surpreender com um detalhe. A parábola que nós estudamos, ela sempre espelhava um vértice e um foco no eixo X. Agora também vamos ter parábolas espelhando o foco no eixo Y. É? Tô lembrando da paródia. Hoje ninguém dorme em sala, hoje função é brinquedo, hoje matemática é mais gostoso. Hoje ninguém dorme em sala, hoje função é brinquedo, hoje matemática é mais gostoso. Hoje é hoje. Ah, legal, né? Vocês lembram dessa? Se não lembra, vai lá na sala do primeiro ano que ela tá lá, né? É só ir lá em função quadrática, você vai encontrar a nossa paródia do hoje, é a função quadrática, tá certo? E claro, vamos começando nossa aula de número 32, juntamente com o professor Sami, o nosso intérprete maravilhoso, que aqui a gente aprende com ele o tempo todo. E simbora, vamos lá, é hora de aprendizado. Aula 32.1, geometria analítica, agora a parte 2 de cônicas, onde a gente vai estudar um pouquinho mais detalhado a equação da parábola. Vamos vendo? Habilidades, continuamos naquela, né? Compreender as equações da circunferência já. Da elipse, daqui a pouco. Estamos trabalhando devagarzinho. Da hipérbole, vamos chegar lá. E agora vamos mergulhar na parábola. Muito bem, e hoje temos oferecimento do dia? Claro, né? Não pode faltar. Olha lá, e hoje a escola vai... a escola vai não. Hoje o oferecimento vai para a escola... Olha, já dá para enxergar o nome aí, né? Professor Francisco Desmoreste Passos. E aí, e onde será que é essa escola, né? A galera da... Já ouvi falar, né? Francisco Desmoreste Passos. Ouvi falar. Ouviu? É. Galera do grupo, vocês conseguem identificar onde é essa escola? Pelo menos dá uma ideia aí, Quem né? é da escola já tá gritando, é aqui, e quem é aqui. É da região sabe também, né? É, também. Porque a região é do Baixo Madeira. É, do Baixo Madeira. É, do Baixo Madeira. Quer saber? Vamos lá, então. Município de Porto Velho, no distrito de Nazaré. Olha que legal. Então, a Escola Francisco Desmorestes Passos. Sinta-se abraçada por nós, professores presenciais, e com certeza os nossos alunos do terceirão, aquele beijo no coração. Aqui tá pertinho da minha casa tem o Padre Moretti. Tem. Esse aqui é o Francisco Moretti. O Padre Moretti é Educação de Jovens e Adultos, certo? Certo. Então, né? Então, beleza, mais uma escola homenageada, e assim a gente vai aí todo dia podendo falar o nome de uma em uma, tá bom? E vamos dar continuidade, olha lá. Tirando da cartola mágica, então o assunto de hoje é as cônicas na sua parte 2. E falando de parábola, vem com a gente aqui, então vamos lembrar, né, alguns detalhes da parábola. Equação. A equação... Ixi. Fórmula. Mas a equação da parábola, praticamente a gente tinha, na verdade, a equação de segundo grau, ax quadrado mais bx mais c, né? Onde o a, o b e o c eram os coeficientes. E a gente trabalhava eles na fórmula de... Bhaskara. Muito bem, né? Lembrei. Ele vem até, às vezes, veio nos ajudar na aula, lembra? Verdade, eu lembro que ele ficava assim em cima, assim, no cantinho. E a equação, né, de Bhaskara, ela também precisava do nosso b ao quadrado menos 4ac. Era o nosso delta. Então, primeiro a gente calculava o delta, depois jogava na fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes. Raízes do quê? Da parábola. Da parábola. Né? Onde a parábola toca o eixo X. A única diferença agora é que nós não vamos dar uma ênfase mais a esses toques no eixo X.
nós vamos dar uma ênfase ao ponto que ele vai tocar lá no eixo, que vai ser, né, o do vértice, e desse vértice nós vamos marcar a reta diretriz, sabendo que essa distância do vértice até a reta diretriz é igual a do vértice até o foco. Né? Que é o tal de parâmetro. Parâmetro, olha aí, isso. Né? E lá também a gente via quando que a parábola tocava uma vez o eixo X. Duas ou nenhuma, né? Como é que era o delta mesmo? Quando não tocava? Delta negativo. Não toca nenhuma vez. Delta. E o delta positivo? Toca 2 vezes. Delta positivo, X não escapa, passa pelo vértice, segue a linha para ali, pega de novo. Então, quando a gente tem o delta positivo, toca 2 vezes o eixo X, independente da concavidade. Se a concavidade é para baixo ou para cima. Mas vocês estão falando tudo isso para quê? A gente precisa lembrar, né? Do que a parábola já nos representou aí, o que a gente já tem conhecimento, né? Concavidade para cima, como é que era o nosso coeficiente A? Positivo. E concavidade é o bonequinho, né? Feliz? Feliz. Ou triste, né? Concavidade para baixo, o nosso A é negativo. E assim a gente vai, né, gente? Vai se apropriando, vai relembrando alguns tópicos importantes para a gente aí dar um passo à frente e dar continuidade ao conhecimento, tá? Mas agora vamos falar do assunto próprio do terceirão, que é o estudo da parábola dentro da geometria analítica com a equação. Vamos lá. Então, a parábola. Uma das curvas planas mais conhecidas e com várias aplicações na matemática e na engenharia. Lá vem ela! Vamos conhecer suas importantes características. Em relação à sua definição, vale lembrar que, como que ela é mesmo, o lugar geométrico equidistante dos pontos, parará, parará, parará. Vamos lembrar? Olha aí, ó. Temos a reta diretriz, temos o foco, temos o vértice, temos a curva parabólica e temos ali o parâmetro, que é a distância do foco até o nosso eixo de simetria. Então, na aula 31, né, a gente começou essa introdução, né? A gente já elencou alguns elementos, a gente viu que o foco é esse elemento aqui, que no caso das antenas parabólicas, a gente tem uma noção bem boa, né? Depois a gente tem a diretriz. Quem é a diretriz? É a reta que passa abaixo ou acima do vértice da parábola. O vértice já é aquele conhecido, né? Que a gente já viu lá no primeiro ano, é um pontinho onde a nossa parábola muda, inverte o sentido do movimento. Quem é o D? O D é o eixo de simetria. Um eixo imaginário aqui, né? Isso. De simetria. E quem é o FV? Aí o FV ou FD, né? Na verdade, a gente estava falando de FD, que é o parâmetro da parábola, né? A distância entre o foco e a diretriz. É que tem livros que às vezes fala dessa distância aqui e dobra ela no caso daqui. Do parâmetro, isso, né? Que só chama o FD. E já tem livros que falam dessa distância inteira aqui e quando quer saber até o vértice divide por 2. Então tem essas duas situações aí pra gente identificar, tá bom? Vamos falar dele com mais propriedade? Vamos lá. Aqui a gente vai elencar agora os elementos explicando direitinho o que tudo isso significa. Olha lá. O foco é aquele ponto F que é um ponto fixo, tá? Marcado lá no nossa parábola. Diretriz é também uma reta fixa. Então, ela geralmente é fixada ou abaixo ou acima do vértice, dependendo de como vai estar a concavidade da nossa parábola. O eixo é a reta D, que contém o foco e é perpendicular à diretriz. Perpendicular significa que forma com a reta diretriz ângulos de 90 graus. Vértice é o ponto de interseção da parábola com essa reta, com esse eixo. E esse vértice é onde a nossa parábola muda o seu sentido de movimento. E o parâmetro, então? Chamaremos de parâmetro P a distância do foco ao vértice, sendo então 2P a distância do foco à diretriz. Então aí vai do livro, né? Se a gente chamar essa distânciazinha daqui de P, tudo vai ser 2P, que fica mais fácil multiplicar do que dividir, né? Agora, se a gente chamar tudo de P, aí essa distância aqui vai ter que ser P sobre 2. Então, a gente preferiu, né? A gente elencou aqui como prioridade aqui do nosso jeito de explicar, que a distância entre o vértice e o foco é P.
Ou seja, a distância do foco até a diretriz vai ser 2P. Então a gente achou melhor assim, porque às vezes a galera não gosta muito de trabalhar com fração não, né? Quando a gente fala de fração, os cabelos ficam em pé, já fica um negócio mais complicado. A gente às vezes prefere falar, na multiplicação fica mais fácil. Porque se a gente chamar o todo de P, quando a gente quiser o pedacinho, vai ser P sobre 2. Porque a distância é a mesma. Né? A distância entre vértice e foco e a distância entre vértice e a diretriz é a mesma. Né? E se a gente chamar só esse pedacinho de P, tudo vai ser 2P. Fica mais fácil de trabalhar. E até lembrei agora, para quem quiser depois ir no pátio da escola, dar uma olhadinha, sem mexer, só olhar na antena parabólica. A antena que recebe o sinal da mediação tecnológica? Esse foco aqui, ele é encaixado dentro da antena por algumas hastes de ferro, para poder dar direitinho a distância focal ali. E ele não pode ficar solto ali, né? Senão como que ele ia se firmar, né? E nem ficar também longe, por quê? Porque ele tem que ter a mesma distância dele, tem que ser a distância lá até a reta diretriz. Isso. E legal que você vai ver que ele é tipo um aparelhinho, né? Que fica lá. Um capãozinho que fica. E quando ele dá problema, geralmente a gente troca ele, né? Para poder receber. É o captador de sinal. Ele é o foco. Então, se você for lá observar a antena parabólica que recebe o sinal da mediação, vocês vão entender como funciona. Tá? Legal, né? Então, uma vez que a gente já elencou todos eles, né? Deu a parte conceitual, agora a gente pode começar a trabalhar em cima disso, tá bom? Bora lá? Vamos ver, então? Olha aqui, então, no slide, o que é parâmetro mesmo? Alguns autores consideram o parâmetro P como sendo a distância entre o foco e a diretriz. Falamos isso agorinha. Isso. Alguns autores tratam dessa maneira. Se tudo isso for P, o que vai acontecer a distância entre o foco e o vértice? Essa é a metade. P sobre 2. E não é isso que a gente está querendo, a gente prefere dessa forma aqui, tá? Trabalhando com P e 2P, pra gente não estar trabalhando fração e tudo mais. Beleza. É jeito de trabalhar, tá bom? Uou! Tá difícil. Não, tá fácil. Tá fácil. Vamos lá então, e agora vamos estudar primeiro as equações reduzidas das parábolas. E para isso é bom lembrar alguns tópicos. E olha aí, a coleguinha já pegou o caderninho de anotação e já tá lembrando porque ela pegou o mapa mental de função do segundo grau. Isso é bom. Ela foi esperta. Foi. Ela já foi e falou assim, vamos lembrar então, já estudado mapa mental, função do segundo grau. Parábola. Isso aí. Aqui a gente falou de equação reduzida. Mas tem a geral? Pode até ter, né? Mas na maioria das vezes a gente trabalha com a reduzida. É uma mais fácil de trabalhar. A da circunferência, lembra da geral? Era enorme, né? Tudo, tal. Era desenvolver 2 produtos notáveis, né? Nossa. Então a gente já trabalhava com a reduzida, que já nos dava o centro e já nos dava o raio. Então, bem mais simples, né? E o nosso objetivo não é complicar a vida de vocês, não. É facilitar. Mas quando eu dava aula pro terceiro ano, presencialmente, sabe o que eu fazia? Sabe o mal? Eu pegava a equação geral. Mandava descobrir a reduzida? Mandava descobrir a reduzida. Fazer o inverso do produto notável? Aí tinha que fazer o bichinho é ruim, hein? Completar o quadrado perfeito. Não, professor Maurício, não dou conta não, você fazia isso? Ainda bem que ele me encontrou na vida dele, né? E aqui a gente não faz isso com vocês não, né? Pra que judiar? Nosso objetivo é facilitar, né? Desde que vocês entendam o assunto. É isso que a gente quer. E a gente vai encaixando também a vivência do dia a dia com as necessidades que o Enem cobra. Geralmente o Enem nunca vai cobrar a equação geral toda. Então, para que eu estou cobrando? Às vezes a gente cobrava para quê? Os meninos traquinavam demais. Eu falava assim, vai cair na prova. Vai cair na prova. Aí tinha que cair, né? Porque se falou, tem que cair. Né? Pois não é? Pois é. Eu nessa maldade aí Não, mas eu era muito legal. Imagino. Às vezes. Então vamos lá. Agora a gente vai lembrar de alguns tópicos, tá? Lá da nossa primeira temporada, no ponto e na reta, porque a gente vai precisar, tá bom? Olha lá na telinha então. Vamos ver? Distância entre 2 pontos, lembra disso? Sim. Teorema de Pitágoras. Distância entre ponto e reta, lembra disso? Sim, também. Vamos aqui junto, então? Olha aqui, essas duas situações são interessantes, importantes, porque a gente vai precisar. Então, a equação que nos dá a distância entre 2 pontos, que é na raiz, lembra que é mais ou menos o teorema de Pitágoras por conta desse triângulo?
E a equação que nos dá a distância entre ponto e reta? É aquela que tem módulo de AXP mais BYP mais C dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí eles falam assim, como é que vocês sabem tudo isso? É porque a gente... Não, teve um aluno que falou assim, mas também o senhor sabe tudo isso porque o senhor vê isso todo dia. Eu falei, ó, você falou, deu o problema e já deu a solução. Vê todo dia. É só ver todo dia que não tem como não lembrar, gente. A gente trabalha com isso o tempo todo e é assim mesmo, né? Então, temos essas duas situações vão ser necessárias, então a gente vai precisar, então é bom relembrar esses tópicos, tá? Anota. Olha lá, de olho na telinha. E aí, você lembra dessas equações? A gente vai lembrar elas junto com vocês aqui agora, ó. Olha distância entre ponto e reta e distância entre dois pontos. Lembrando que xb menos xa é a variação do eixo x. YB menos y é a variação. A variação estava em 2, foi para 5, variou 3, aumentou 3. Essa é a distância. E se é a distância entre dois pontos, x de A e y de A é um ponto A, e x de B e y B é o outro ponto B. Não necessariamente eles precisam ter essa nomenclatura, né? Pode ser o ponto Z, pode ser o ponto H, pode ser o que quiser, né? Só sei que a gente tem a equação trabalhando as coordenadas de dois pontos. Tá? E a distância entre ponto e reta, aí vai determinar, vai usar na equação as coordenadas de um ponto e a equação de uma reta. Beleza. Né? Então tem que estar lembrando disso. Quem já anotou, quem fez seu mapa mental, o seu resumo, já está mais tranquilo, né? Eu lembro dessas equações, voltou ali o caderninho e já estava anotado lá. A gente fala que é importante porque sempre é pré-requisito, né? Para avançar algum assunto, a gente precisa de outro. Tá bom? Vamos avançando então agora, equações reduzidas das parábolas. Chegou a hora de estudar uma a uma, vamos ver? Quando o plano cartesiano tem a sua origem coincidindo com o vértice da parábola, aqui nós sabemos, né, quando isso acontece. Quando, por exemplo, o nosso B lá vai marcar, o C é o 0, o ponto de interseção com o eixo Y é naquele 0. Então ali, quando esse vértice for certinho ali o 0, que o meu delta for 0, que o y vértice bater certinho lá em cima, aí eu vou ter essas características aqui, ó. Sua equação cartesiana reduzida possui 4 tipos possíveis de construção. Então temos aí 4 tipos possíveis, né? Então, a gente vai ver os 4, porque depois, na hora dos exercícios, a gente precisa identificar qual que tem que usar, né? Então, vamos lá. A primeira equação reduzida é aquela com o formato desse jeito. Y ao quadrado igual a 4px. E aí, se ela é desse formato, ela tem uma concavidade voltada para a direita. Ou seja, né? Se a gente está envolvendo o x aqui na nossa questão, que essa aqui é a nossa lei de formação, né? Y ao quadrado igual a 4px. Isso significa que o nosso foco está no eixo x, tá bom? Então, o nosso foco tem as coordenadas P e 0, esse Pzinho aqui que a gente está falando, e claro, a nossa diretriz vai ser menos P, porque a diretriz e o foco têm a mesma medida. A gente já não falou que essa distância é a mesma? Isso, então quer dizer que o eixo Y então vai ser, como está no ponto, passando direitinho no 0, 0, esse ponto vai ser o divisor ali do meu valor positivo e negativo. O P e o menos P. Ele já disse que é na origem, né? Então aqui o meu 0, 0, né? A origem aí, beleza? Nesse caso, então, temos concavidade para a direita, certo? Gente, anota. Vamos começar a anotar? Vamos lá? Começa a anotar aí que vai ficar mais fácil para você, tá bom? Vamos lá, então. Segunda equação reduzida, bora ver? Segunda equação reduzida traz assim, ó, y ao quadrado menos 4px. Então agora eu vou só mudar a minha parábola, vai só inverter o lado dela. Isso, a concavidade agora vai ser para esquerda, para né? A esquerda. Para a esquerda, mas o nosso foco continua sendo no eixo x. Então, uma coisa que eu percebi da anterior para essa, olha lá. Na anterior tem um 4px, certo? Certo. Então virou para a direita. Menos 4px, então quer dizer que vai estar
lado negativo do eixo X. Isso, virou para a esquerda, ó. Ou seja, o meu foco agora tem coordenada negativa e a minha diretriz positiva. Ah, então... Vamos dar uma analisadinha aqui, ó. Então, vamos lá. Primeira equação reduzida, vamos trazer ela aqui de novo. Primeira equação reduzida, com cavidade para a direita. Tudo positivo, né? Lembra? Para a direita são valores positivos? Y² igual a 4px. Então, tudo direitinho, para a direita, né? Agora, se nesse caso, o meu foco tem coordenadas positivas e a minha diretriz está do outro lado. Negativo. Lembrando que do zero lá, onde está o vértice da parábola, até o ponto P, que está o nosso foco, vai ter o mesmo tamanho para o outro lado. Então, você já pode perceber o seguinte, o foco da parábola e o nosso ponto P lá vão ser os mesmos números, só que se um está positivo, o outro fica negativo. Se um está negativo, Sim. o outro fica positivo. A distância é a mesma, Você já né? Só anota que um isso. com sinal positivo e outro negativo, que são Isso. opostos. Já né? anota Isso e fica tranquilo. com centro, com o eixo, o vértice no centro, zero, isso. no 0, 0, na origem. Vértice na origem, tá? Mas tem situações diferenciadas? Tem, mas nós vamos trabalhar só dessa forma. Com vértice na origem, tá bom? E aí, vamos lá agora. A segunda equação reduzida, então, a gente viu que o quê? Que temos a concavidade dela voltada para a esquerda. Esquerda. E sabe o que é uma coisa interessante? Quando a gente estudou funções, não podia assim, né? Porque um gráfico desse jeito aqui não é função. É, porque vai cortar o eixo Y em dois pontos. Um gráfico desse não é função. Por isso que agora é um outro momento. É uma outra análise da parábola, em outro momento, com outros conceitos. Mas é interessante que eles entendam que nós estamos trabalhando, nós estamos estudando a parábola, não a função. Né? Lá, o nosso ponto de trabalho, o nosso trabalho era na função. Aqui nós estamos trabalhando a curva parabólica no eixo cartesiano, certo? Por isso que tem essa inversão de sentidos. Beleza. E a terceira equação, vamos ver? Então, a terceira equação reduzida, como que ela se comporta? Agora, a gente vai mudar um pouco o penteado, porque agora o nosso foco está no eixo Y, né? Então, se o nosso foco está no eixo Y, a nossa função ela inverte, ó. Aqui fica x² e aqui fica em função de Y. Então agora aqui eu vou ter o zero para o x? Sim, isso mesmo. Então agora a nossa função o nosso foco está no eixo Y e ela tem concavidade para cima. De toda forma, se a concavidade é para cima, é positiva. Positivo. Que é concavidade para baixo, negativo. Então aqui ficou 4py, positiva. Então já sei que a outra vai ser menos 4py. Isso então, mesmo. Começou com Y, vai para a direita ou para a esquerda? Começou com X para cima ou para baixo. Já vai anotando. São pontos que você tem que anotar para você entender. O Enem vai cobrar de você justamente essa interpretação. Esse entendimento. Esse entendimento. O quarto modelinho aí da nossa equação reduzida, agora negativo, né? Menos 4py, né? Concavidade para baixo. De todo jeito, o nosso foco agora está no meu eixo Y, tá certo? Beleza. Beleza? E aqui agora que legal, a gente vai fazer um esquema que fica muito mais fácil, né? Pronto. Olha, com o esquema fica simples. Ou seja, a gente consegue verificar as quatro do mesmo jeito, ó. Quando a gente tem x², ou é concavidade para cima ou para baixo? Para baixo. Aí vai depender de quem? Do meu P. O P positivo para cima, P negativo para baixo. Se eu tenho a minha equação é y², ou é esquerda ou é direita. Vai depender de quem? Do P. P positivo para direita. P negativo para esquerda. Pronto. Ai, gente, top, né? Esse esqueminha aqui nos diz muita coisa, nos diz tudo, na verdade. Então segue o fluxo, segue o rumo do seu coração. Anota esse aqui para não ter erro, não. Tá bom? Beleza. Beleza? E agora, melhor do que toda essa teoria é a prática, mas né? aí vamos associar a prática com esse resumo. Vamos. Né? Vamos, a gente pode até ficar voltando, dando uma isso. olhadinha ali e tudo mais. Agora é hora de praticar. Mão na massa, a gente vai para os exemplos e você vai internalizar tudo isso que foi falado até aqui. Bora ver? Vamos lá então. Exemplo de número 1. Determine a equação da parábola cujo foco é menos meio e 0 e a diretriz é a reta 2x menos 1 igual a 0. Então vamos lá, né? A gente já sabe, o foco tem valor negativo, é menos P aqui, né? Ó, menos P e
0, né? Se é menos P e 0, a gente já vai marcando. A gente pode até olhar aqui, nós temos um P negativo. E esse foco tá onde? No eixo X, né? Menos meio e 0 é aqui, né? Isso. Menos meio e 0. Esse aqui é o meu foco. Então, se eu tenho um foco no eixo X... Então, a função é do tipo y ao quadrado. Negativo, isso. A função vai ser desse tipo aqui, ó. Y ao quadrado... lá do comecinho, vamos olhar no esquema que fica mais fácil, né? Ela vai ser do tipo y ao quadrado com meu p menor que 0. Então, né? a parábola vai então ela vai ser y ao quadrado menos 4px, né? Beleza? Beleza. Agora quem é a minha diretriz? A minha diretriz é o oposto do foco, então ela é em meio, né? Meio. Meio aqui, ó. Aqui é o meu desenho. Claro que a gente pode tirar daqui, ó. Se a gente isolar o x, né? Vai ficar um passa para o outro lado, tá multiplicando, passa dividindo. Meio. Quem é a nossa diretriz? Que se eu sei meio. Já que ele é contrário ao que está lá, né? Se é menos meio e eu colocar meio, então já está resolvido o problema. Então, como que eu posso desenhar minha parábola? Um esboço, né? Eu sei que o vértice vai pegar na origem, então eu venho com ela assim, passo pela origem e volto para lá. Beleza. Voltada para a esquerda, porque temos um P negativo. Então, do vértice lá, do 0 até o ponto do foco, meio. Do vértice até a diretriz, meio também. Vamos substituir então para dar a equação? Y ao quadrado menos 4, vamos substituir quem? O P. O P é quem? Menos meio, né? Não, P é meio, né? Positivo. Meio. Positivo. Vezes x. Vai ficar em função de x? Vai, porque eu quero uma equação, né? Y ao quadrado dá pra gente simplificar aqui, né? 4 por 2 vai dar? Menos 2x. Menos 2x. Essa é a equação dessa parábola com essas características aí. Beleza? Legal, né? Viu que é fácil? É simples? Ela é bem simplesinha. Só a gente tem que botar na memória e praticar para não ficar confuso, tá? Anotaram? Todo mundo anotando? É bom refazer os exemplos, né? Quando você refaz os exemplos, fica mais concreto aí na memória, menos abstrato, né? Vamos de exemplo 2? Vamos. Vamos lá? Exemplo de número 2. Determine a equação da parábola de foco F e diretriz D. No seguinte caso... agora aqui ele já deu um y igual a menos 7. Ele não deu mais o y mais 7 igual a 0, não, igual foi na outra equação. Ele já deu direto, foi mais sucinto. E outro detalhe, lá na outra equação era x, 2x, menos 1 igual a 0. Então ele ficava no eixo x. Aqui está y igual a menos 7. Pronto, se é y igual a menos 7, eu já sei que a minha diretriz vai ser aqui, né? Isso. Menos 7 aqui, já vou ter a... reta diretriz. Diretriz, ó. Menos 7, tá? Que não tá aparecendo, ele pode estar menos 7. Então o foco vai ser lá em cima, no 7, que é o oposto. Sim. Então o foco vai ser no 7. É aqui, ó. O foco tá aqui, ó. 0 para x, 7 para y. Aqui é o meu foco. E como eu sei que a parábola, o foco fica dentro da parábola, então a parábola vai estar aberta para cima. Com cavidade para cima, com base que o meu vértice passa na origem. Então a minha parábola vai ficar dessa forma. Tá bom? Beleza. Voltada para cima. Ele quer a equação da parábola, né? Se eu já sei, ó, minha parábola, vamos lá no resuminho. A minha parábola, ela tem com cavidade para cima, então ela é positivo. x quadrado. X quadrado com p positivo, então ela é assim, ó, x ao quadrado igual a 4py. Isso. Certo? Vamos substituir? X ao quadrado é igual a 4 vezes o P. Quem é o meu parâmetro? 7. 7, né? Meu parâmetro é positivo? Isso. Muito bem. Vezes Y. Então, x ao quadrado é igual a 28y. Essa é a minha equação da parábola com essas características dadas no exemplo. Bem simples. Bem tranquilo, não é difícil não, né? Mais um exemplo? Vamos lá? E aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. Todos os cálculos. Vamos lá, de exemplo número 3 agora. Determine o foco e o vértice e a diretriz da parábola a partir da equação. Opa, vamos lá então. Alguns pontos importantes.
Se a equação começa com y ao quadrado... Ela é do tipo y ao quadrado... menos 4... menos 4... px. px. Isso. Né? Ah, então, peraí, se era menos 4 e está menos 16, então multiplicou por 4? Isso mesmo, Então, porque 4 P é vezes 4 é 16. Então, o meu P é 4, né? Ele quer o foco, o vértice e a diretriz, né? E aí a gente vai dando aí as indicações. Por exemplo, o meu foco vai envolver esse 4, não vai? Se é y ao quadrado, vamos voltar aqui, ó, no nosso resumo. Se ela é y ao quadrado, ela está em função de x. Isso. Concavidade para a esquerda ou para a direita, né? Se a gente colocou ali um P negativo, quer dizer que a concavidade é para a esquerda, né? Então a gente vai ter um y ao quadrado com um P negativo, vai ser uma condição dessa aqui. Concavidade para a esquerda. Se a concavidade é para a esquerda, o meu foco é negativo. Então, o meu foco aqui vai ser menos 4 e 0. E a minha diretriz é o oposto do foco, então 4, né? Uma diretriz, a gente pode até colocar uma diretriz onde o nosso x é igual a 4, né? X igual a 4, a diretriz, né? Então, olha lá, a diretriz é aqui no x igual a 4, então aqui a gente vai passar o nosso Dzinho, né? Quem é o nosso foco? Menos 4 para x e 0 para y, né? E a nossa parábola, passando o vértice pela origem, com concavidade voltada para a esquerda. Então, aqui foi diferente um pouquinho. Ela deu a equação, o exercício deu a equação e está querendo os detalhes, né? A diretriz, o foco e o vértice. O vértice é 0, 0, né? O vértice está sendo a origem. O vértice é 0, 0. Tá? Beleza. E aí a gente vai identificando os pontos, os detalhes, junto com vocês. Na outra, dava os detalhes e queria a equação. Nessa, está dando a equação, querendo os elementos. Isso né? mesmo. Vamos de exemplo 4? Vamos. Vamos lá, exemplo de número 4. Esboce o gráfico da parábola de equação y igual a 4x. Nós podemos encontrar aqui, né, igual fizemos nessa anterior aqui, o parâmetro, a diretriz, o foco. Podemos, já fica mais fácil, e podemos também fazer a substituição do que ele está pedindo aqui, né? Vamos lá, então. Ele deu os valores em x, né? Então, e está querendo os valores em y. E por que ele dá 2 valores de 1, 2 valores de 4? Porque quando nós acharmos ali, por exemplo, o 1, eu vou achar y igual a 4 vezes 1, que vai dar 4. Y igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Então, o 1 vai ter 2 raízes. Então, vamos mostrar para eles, né? Isso, que foi justamente aquela situação que você colocou na aula. Que não é que função. não é função, porque vai tocar 2 vezes no mesmo ponto. 4 vezes 0, 0, né? E aí eu vou fazer y é igual a raiz quadrada de 0, y é igual a 0. Então, 0, 0, que é a nossa origem. Agora aqui, y ao quadrado igual a 4 vezes quem? O x valendo 1. 4 vezes 1. 4. Aí, y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Aí, y é igual a mais ou menos 2. Então, eu tenho valores aqui positivos de resposta e valores negativos como resposta. Mais 2 e menos 2. Aqui, 4 vezes 4 vai dar 16. Raiz quadrada de 16, a gente vai ficar com mais 4 e menos 4. E aí, com isso, a gente consegue construir a parábola, mas por esse caminho que o professor Maurício disse, também vale a pena, né? Identificando quem é vértice, quem é foco, quem é diretriz, né? Vamos lá, então? Vamos fazer desse jeito? Nós temos y ao quadrado e nós temos 4x. Peraí, a equação normal já é 4, né? 4px? 4px. Então, P vale 1? P vale 1, porque para ficar com 4x tem que valer... Estamos multiplicando por 1. Isso. E ela é, lá no nosso resuminho, ela é y ao quadrado e ela é com P positivo. Então, ela tem a concavidade voltada para a direita. Isso a gente vai comprovar fazendo o gráfico, né? Então, vamos lá. Quem é o nosso P? A gente já falou que P1. É P1. Então, o nosso foco vai ser... menos 1, né? Menos 1. Menos 1 para x e 0 para y. Isso mesmo, né? O foco tá no eixo x. Vai ser 1 e 0? Não, se o parâmetro é 1,
Ah, não, a diretriz, né? A diretriz. diretriz, isso, nosso foco é um positivo, né? A diretriz é 1 e menos 0. A diretriz que vai ser a Menos reta 1. x igual a menos Menos 1. Isso mesmo. Beleza. Ótimo. Então vamos colocar agora no gráfico? Vamos. Então vamos lá. Com base no foco, 1 e 0, né? Então a gente já pode colocar aqui. 1 e 0. Isso. 1 para x, 0 Zero para pra y. Aqui ficamos com essas informações, né? Muito bem. Quem é nossa diretriz? A diretriz é menos 1. Menos 1. Então aqui que vai passar a nossa reta. Isso. Certo? A nossa parábola, vamos marcar os pontos agora? 0 e 0, que é o vértice, né? Isso. Esse aqui é o vértice da parábola, ó. 0 e 0. Vértice depois, quando Dois x é menos 1, 2 e menos 2. Que aqui ela vai ficar mais exata, né? Quando x é 4, 4 4 e menos 4. Olha que bonitinha. E agora ela vai ficar assim, ó. Lindinha, né? Marcando os pontos, ela tem uma precisão maior, né? E fica mais bonitinha no gráfico, né? Que legal. Então, a gente comprovou que ela era com cavidade voltada para a direita, porque o nosso foco está no eixo X, na parte positiva dele, e com certeza a gente consegue, a construção do gráfico aí fica bem legal mesmo. E colocando os valores, ficou bem bacana, que nós conseguimos enxergar de fato, né, as curvas. Onde ela caminhou, né? Mas aí, gente, 4 tipos, tá? Equação da parábola, a gente tem 4 maneiras, 4 tipos de abordar, com cavidade para cima, para baixo e agora para a esquerda e para a direita. Então, esse resuminho aqui é muito importante, nosso esqueminha. E aí eles estão pensando assim, mas professor, lá na equação do segundo grau já era y em função de x, só que lá não era y ao quadrado. Por isso que a parábola teve essa inversão aqui da questão para a direita e para a esquerda. Que aqui está y ao quadrado. Atenção nos detalhes, tá? Não fica focado lá, porque lá é y igual a b, ax ao... Não, mas é o y igual a ax ao quadrado. Aqui ficou y ao quadrado igual a 4px. É, tem essa diferença mesmo, né? E que nem a gente falou, né? Que já é uma análise diferenciada da parábola, tá? Lá é no estudo das funções. Tanto é que esse caso aqui não é função. Não é função. Você viu lá que tem dois números lá na função do segundo grau, a gente tem a concavidade ou para cima ou para baixo. Bonequinho feliz ou bonequinho triste. E aqui a gente tem 4 situações para abordar. Beleza? Beleza. E aí, bora de brincando com os números? Vamos. Vamos lá, ou brincando com os números de hoje. Vamos lá na perguntinha. Tá lançado o desafio. Responda rápido. E a pergunta vai para todos os alunos e para os nossos diretores. Quantos noves existem entre 0 e 100? Quantos noves? Atenção, não é quantos 9? São quantos noves? Ah, então tá no plural, né? Existem entre 0 e 100. Vamos lá, pensa e responda. É com vocês, né? Poderia ter o gabarito, né? O A, B, C. É, podia ter. Podia pelo menos ter umas 4 alternativas ali, né? Pra dar uma... Mas... Desculpa. Saúde para todos nós! E claro, né, junto com as atividades de sala, teremos que descobrir esse letra. Quantos noves? A resposta desse desafio e responda e o legal, rápido. Tá no plural. Tá no plural. Não é então... 9. E outra coisa, já vou colocar aqui pro nosso diretor o seguinte. O nosso diretor gritou que entre o 0 e o 100 só tem o E. Entre o 0 e o 100 só tem o E. Ele foi muito afoito, ele foi muito assim, agoniado. Afobado. Respondeu assim, de imediato. Ele foi afobado? Não, ele foi afoito. Afobado é diferente. Respondeu assim na pressa, de imediato, não teve nenhuma linha de raciocínio. E nós temos aqui o nosso coordenador de tecnologia, de mídias e tecnologias. Será que ele sabe quantos noves existem entre 0 e 100? Professor Alex está na área, a gente quer saber quantos noves existem entre 0 quantos e 100. É, cara. Não sei olhou com um olhar de deboche, tipo assim. De desprezo. Gente, ficamos por aqui. Hora de atividade de sala. Já a gente volta com revisão, correção e, claro, a resposta do nosso desafio, tá? Até já!